Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta trazendo o resumo das nossas lições e hoje neste vídeo nós vamos estudar a nossa sexta lição, a nossa revista de Escola Bíblica Dominical desta semana. O título da nossa revista é O Verdadeiro Discípulo Sujeita-se ao Supremo Mestre, Jesus. Vamos estudar, pegar texto de referência quando o profeta Samuel foi ungir o rei Davi. Então vamos trazer uma reflexão, uma breve reflexão sobre essa nossa sexta lição, nossa revista de Escola Bíblica Dominical, a nossa lição desta semana, dia 5 de novembro. O nosso textuário está na epístola escrita pelo apóstolo Pedro, primeira epístola, capítulo 5, versículo 4. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Nossa verdade aplicada: para ser um bom discípulo de Cristo, precisa mais que qualquer atributo, ser escolhido e abençoado por Deus. Para ser um discípulo, um genuíno discípulo de Cristo, mais do que quaisquer outros atributos, o principal é ser escolhido, chamado, separado pelo Senhor Jesus Cristo. O objetivo da nossa lição: expor princípios do discipulado, ensinar sobre os compromissos do discípulo e mostrar os critérios válidos por Deus. Nosso texto de referência está em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículos 5, 6 e 7. Está nos dizendo assim: E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Episódio aqui quando Deus manda o profeta Samuel ir até Efrata, ou Belém, pois Deus já havia rejeitado o reinado do rei Saul por causa das desobediências que Saul vinha praticando, né? Aí Deus escolhe Davi, um jovem do campo, pastor de ovelhas. Deus manda que Samuel pegue o óleo e se dirige àquela cidade, a Belém. Chegando lá, Samuel observa os filhos de Jessé, vê logo Eliabe, um jovem, um rapaz bonito, esbelto, aparentemente o exterior perfeito, características perfeitas para um rei, só que não foi a escolha de Deus. Deus olhou para o interior e não viu isto, característica de um rei, de um homem que temesse a Deus, em Eliabe. Deus encontrou isso em Davi, um jovem que pastoreava as ovelhas do seu pai. Então, os objetivos da nossa lição, novamente, falar a respeito da escolha de Deus, né? O princípio do chamado e a conduta do escolhido, né? Deus é quem chama.
Nós vemos lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, quando Deus diz que antes que Jeremias fosse formado, Deus já havia escolhido. Antes que Jeremias nascesse, Deus já havia designado, separado ele para dado como profeta às nações. Então, engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador estão reduzidos à sua capacidade mental, intelectual, suas habilidades, suas inteligências, sua força e aí sucessivamente. O profeta Samuel se enganou nessa passagem aqui do profeta Samuel, quando ele vai até Belém consagrar um rei, está registrado no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, né? Então Samuel se enganou, mas Deus ensinou que o discipulador tem a ver com ele, né? E com a sua bênção sobre aquele que é escolhido. Quem capacita é Deus. Obviamente que nós temos que nos preparar. Mas se a unção não estiver sobre o escolhido, o separado, o homem separou, o homem escolheu, mas se a bênção de Deus não estiver sobre ela, se não for uma escolha de Deus, as coisas não andam no rumo que deveria andar. O primeiro tópico da nossa lição, a escolha de Deus. Samuel foi chamado por Deus para uma importante missão, qual ungir o segundo rei de Israel, aquele que seria o líder conforme a sua escolha, ou seja, conforme a escolha de Deus. O primeiro rei, Saul, da tribo ali de Benjamim, foi levantado a partir do clamor do povo de Israel pelo rei. O povo, olhando para as nações ao seu redor, viu que tinha um rei humano. E o povo hebreu desejou também que sobre ele houvesse um rei, ou seja, rejeitando o reinado, a autoridade de Deus sobre eles. Não, eles queriam um rei humano que lutasse em suas guerras, em outras palavras, rejeitando o Senhor Deus, né? Então o primeiro rei Saul foi levantado a partir do clamor deste povo, pois tinha as outras nações como referência. Isso aqui, essas passagens nós encontramos todas no livro do primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 8, versículo 19 ao 20, porque desagradou a Deus essa escolha do povo ao pedir um rei. Samuel já estava velho, idoso, em idade avançada. Os filhos de Samuel não andavam diretamente como Samuel andava. E o povo chega para Samuel e diz: olha, teus filhos não andam como você anda. Então, escolhe para nós um rei. Quando Samuel se dirige a Deus, triste com aquela situação, com aquela petição do povo, Deus diz a Samuel: olha, eles não estão rejeitando a ti, nem a teus filhos, eles estão me rejeitando. Mas vai e unge. E aí Deus direcionou Samuel a respeito do Saul, o primeiro rei de Israel. Então, os povos vizinhos eram comandados por reis, o que fez com que os israelitas desejassem também viver sobre um reinado humano. Está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Mas não era o plano de Deus, naquele momento, escolher um rei humano para colocar sobre o seu povo. O sistema teocêntrico ou teocrático, onde Deus é quem governava, Deus quem governa, estava sendo rejeitado pelo povo israelita. O povo queria que tivesse um rei humano, que eles estivessem vendo ali, né, se dirigindo a eles. Ou seja, iriam imitar as nações gentias, as nações pagãs.
a escolha de Deus não é segundo a aparência humana, né? O primeiro rei de Israel, quanto à aparência física, sobressaía a todos os povos, a todos os homens ali de Israel. Está lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, onde vai falar que Saul era muitíssimo belo e se destacava entre os homens ali de Israel. Então Saul tinha uma aparência física, né, muito bonita, mas desobediente, né? Saul demonstrou-se um homem que não seguia as orientações do seu mentor, o profeta Samuel, que levava a mensagem de Deus. Por causa da desobediência, Saul perdeu o seu reinado, né? Isso pode ter se tornado uma referência para Samuel, a questão da beleza física, da beleza exterior. Ao acreditar que Eliabe, o filho de Jessé, o primeiro dos filhos de Jessé ali, seria o próximo rei de Israel. Quando Samuel chega em Belém, que observa Eliabe fazia parte do exército de Saul, do exército de Israel. Samuel olhou logo para o porte físico, a beleza física de Eliabe, e disse: "Oxe, com certeza será esse o escolhido de Deus para ser rei." Mas Deus logo chama Samuel a atenção e diz: "Olha, eu não olho como um homem olha, eu não olho como você olha. Eu olho para o interior da pessoa, para o coração." Né? E Eliabe não seguia aquilo que Deus havia, não tinha um coração voltado para Deus. Davi, não, Deus vai dizer lá na frente que Davi era um homem segundo o seu coração, né? Então, Eliabe tinha beleza física, beleza exterior, poderia ter as características de um rei, as características físicas, mas a escolha de Deus é diferente. Infelizmente, após ser ungido, o primeiro rei de Israel, Saul, suas atitudes não foram condizentes com o que se espera de um governante de um povo que tinha esta aliança, que tem esta aliança com Deus, né? O povo não foi paciente para esperar o momento de se estabelecer a monarquia em Israel. Se precipitou, pediu a Deus que Deus colocasse um rei sobre eles. Deus colocou Saul, mas Saul mostrou-se uma decepção, desobedecendo, fazendo aquilo que não era para ele fazer, como foi no caso dos sacrifícios. Saul não era um sacerdote naquela época, só os sacerdotes realizavam os sacrifícios, e Saul foi lá e assumiu um papel que era exclusivamente dos sacerdotes, que era sacrificar, além da desobediência, né? Desobedecendo às orientações de Deus a respeito ali dos amalequitas, quando Deus, através do profeta Samuel, mandou que Saul matasse tudo, exterminasse tudo a respeito dos amalequitas, mas Samuel deixou o rei vivo, o melhor dos bois, o melhor dos animais, enfim, desobedeceu uma palavra direta de Deus, levada a ele através do profeta Samuel. Deus quer obediência. Então, sacrifícios sem obediência se tornam sacrifícios tolos, né? Nosso segundo ponto aqui do nosso primeiro tópico, essa escolha tem que estar alinhada, nossa escolha, nossas decisões tem que estar alinhada com aquilo que Deus deseja, que Deus espera de nós, né? Está alinhada o nosso coração com aquilo que Deus determinou. A escolha de Deus para um líder se baseia em um coração que seja alinhado ao coração de Deus, aquilo que a palavra de Deus ensina. Essa não era o caso de Saul. Saul se mostrou um rebelde,
né? Um verdadeiro discípulo de Cristo deve estar alinhado com o coração do Senhor Deus, né? Davi não exibia esta aparência física que Saul tinha, que Eliabe tinha, o seu irmão, né? Essa aparência física capaz de chamar atenção, como foi o caso de Eliabe, do próprio profeta Samuel, mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Veja isso em Atos capítulo 13, versículo 11, né? E para o Senhor é isto o que importa, que o nosso coração esteja alinhado com o propósito de Deus. Não adianta termos todo o conhecimento intelectual, toda sabedoria humana, se não estivermos alinhados com o propósito que Deus tem para a nossa vida, né? Então, ser um discípulo ou um discipulador segundo o coração de Deus, acima de qualquer outra coisa, é imprescindível. O profeta ou o rei Saul começou bem, vencendo as guerras que Deus havia falado com ele, através da lei do profeta Samuel, que eles derrotassem aqueles inimigos, mas logo se perdeu em suas vontades, em seu ego, tornando-se desobediente. Essa história está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 a seguir. Então Deus usou o profeta Samuel para dizer que, em lugar de Saul, por causa desta desobediência, Deus rejeitou o reinado de Saul. Então Deus usou o profeta Samuel para dizer que, em lugar de Saul, ele levantaria um homem que fosse segundo o seu coração, ou seja, que seguisse os seus ensinamentos, as suas orientações, que antes de qualquer coisa consultasse Deus a respeito das situações de tudo, Deus fosse o centro. E Deus encontrou isso em Davi, né? Então, nenhum outro critério foi exigido a não ser estar alinhado ao coração de Deus. E Davi tinha estas qualidades. Nós vemos a história do profeta ou do rei Davi através dos salmos, né, dos livros de história com Davi, em tudo que Davi ia fazer, quase tudo, né? Há um momento que Davi ali toma algumas decisões precipitadas, houve as consequências, mas apesar de tudo, Davi se arrependeu, pediu a Deus que não tirasse dele o seu espírito. Então, a Bíblia mostra que o homem é falho, mas mostra também que Davi era um homem humilde e aprendeu a ser dependente de Deus. Então é isso que Deus espera de nós. Então ter um coração alinhado ao de Deus é indispensável, né? O cristão ele precisa ter o seu coração alinhado com os propósitos que Deus tem para ele, para nós, né? Então, cabe apenas a Deus eleger alguém para servir na sua obra. E esta é uma escolha exclusivamente do Senhor. Por isso, muitas vezes há pessoas que estão no lugar errado porque não esperou o tempo de Deus, ou não era para aquele propósito, para aquela situação que Deus queria ele ou ela. Às vezes Deus queria para outra situação, Deus quer para outro propósito, mas por causa, às vezes, da visibilidade, dos status, dos holofotes, estão desalinhados com o propósito de Deus. E isso é uma tragédia, porque o fruto é minguado quando se dá fruto, né? Então, quando estamos alinhados no propósito de Deus, produzimos frutos para o seu reino, né? Então, é Deus quem escolhe os que farão parte de seus propósitos. O caminho de Samuel
e Davi se cruzam quando o profeta vai à casa do pai de Davi, no caso Jessé, para ungir um novo rei. Essa história está em 1 Samuel, capítulo 16. O chamado de ambos foi feito por Deus, por isso deu fruto, por isso frutificou. Nós lembramos lá em 1 Samuel que Samuel foi fruto de uma oração. Samuel era filho de Ana e de Elcana, né? Tinha aquele embate, aquela situação entre Ana e Penina, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. Então Samuel foi fruto de um pedido a Deus, de a oração de Ana. Então, Ana cumpriu o propósito que Deus havia colocado no seu coração. Ela pediu a Deus um filho e ela devolveu este filho para Deus. Deus o abençoou com outros filhos. Então, Samuel seguiu o propósito de Deus, propósito que Ana tinha no coração, que Ana havia falado com Deus. O rei Davi também era um homem que tinha um coração voltado para Deus. Nós vemos isso nos Salmos. Então, nós, como cristãos, como discípulos, nós precisamos termos nosso coração, nossos propósitos alinhados aos propósitos de Deus. Aí veremos como há frutos, como damos frutos para a glória do Senhor. Então, que não queiramos estar onde Deus não nos chamou, ou no lugar que Deus não chamou, no lugar que não é nosso, né? Então, vamos nos centrarmos em Deus, orando, pedindo a Deus orientação, sabedoria, discernimento, para estarmos alinhados no seu propósito, né? Pois todos nós temos um propósito que Deus nos chamou para realizar. Então, o chamado, tanto de Samuel como Davi, produziram frutos para a glória de Deus. A nossa história, a nossa revista, ela está contextualizando a nossa revista, terceira epístola escrita pelo apóstolo João. E na nossa terceira epístola, as nossas lições dão uma pincelada sobre Demétrios, Gaio e Diótrefes. Diótrefes foi aquele rebelde, aquele líder rebelde que rejeitava as orientações do seu pastor, no caso o profeta ou o apóstolo João. Então Diótrefes não atentou que ele ocupava uma posição destacada e que nesta posição ele não estava glorificando a Deus, né? Ele rejeitava as orientações do apóstolo João e ameaçava expulsar da igreja aqueles irmãos que viessem a acatar, a seguir as orientações do apóstolo João. Então, Diótrefes tornou-se um rebelde, desalinhado do propósito de Deus. Seu interesse era apenas em ser reconhecido. Ele era um tipo de obreiro, um membro, um líder, que não comparecia às reuniões dirigidas ali por seus companheiros, né, ou aqueles que o apóstolo João enviava, ele não recebia, e ameaçava também aqueles irmãos que estavam dispostos a seguir a orientação de João. Então, Diótrefes se tornou um mau exemplo para aquela igreja, ali naquela região onde ele residia, ali na Ásia Menor. Então, nenhum ministério bem-sucedido está relacionado a critérios pessoais. Ele passa obrigatoriamente pela escolha de Deus. Por isso, todo discípulo necessita estar alinhado ao coração, aos propósitos do Senhor. O segundo tópico da nossa lição, o princípio do chamado. Não se pode servir a Deus de qualquer jeito, né? Nós vimos isso em Jeremias, capítulo 1, versículo, Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Jeremias diz que aquele que faz a obra relaxadamente
se torna ou é um maldito. Um obreiro ou líder deve ser alguém abençoado por Deus. Para ser abençoado, é preciso fazer o que Deus manda integralmente. Diótrefes, ao contrário, mostrou-se negligente com o chamado, sendo por isso se tornando um mau exemplo, um mau discípulo. Tanto que o apóstolo João vem enfatizar esse mau exemplo dele na terceira epístola que o apóstolo João escreveu. Então, o princípio do chamado, nós precisamos honrar ao nosso Deus, né? A glória é de Deus. Um verdadeiro discípulo deve honrar o Senhor pelo que ele é, pelo que ele fez, pelo que ele faz, pelo que ele fará, mas principalmente por que ou por quem Deus é. Deus é tudo. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Toda autoridade emana de Deus. Tudo, absolutamente tudo, está debaixo da autoridade de Deus. Nada acontece sem que Deus permita. Então, tudo está debaixo da permissão de Deus, né? Está lá em Romanos, capítulo 13, né? Quando lá em João, capítulo 21, quando Herodes vai perguntar a Jesus, dizendo que tinha autoridade para que Jesus não fosse para a cruz, Jesus diz: nenhuma autoridade tu teria sobre mim se não fosse dada dos céus. Então, toda autoridade emana do Senhor, né? Então, Deus tem o controle de todas as coisas. Então, o verdadeiro discípulo deve honrar o Senhor pelo que ele é e faz. Então, se um discípulo quer ser honrado por Deus, ele deve honrá-lo, pois ele só tem essa credencial, porque Deus o escolheu. Deus em primeiro lugar, e Deus tem que ser glorificado, honrado em nossa vida. Nós, como membros do corpo de Cristo, temos que estar comprometidos com a responsabilidade de cuidar dos outros. Não é tarefa apenas dos que lideram ou dos que fazem parte do ministério da nossa igreja local, mas de todos que têm o Espírito Santo de Deus. Então, nosso propósito, novamente, tem que estar alinhado com aquilo que Deus escolheu para nós. Devemos honrar, né, também a igreja de Cristo, a igreja a qual congregamos. Samuel achou que alguém aparentemente forte daria conta de ser o rei de Israel. Quando ele viu Eliabe, né? Quando viu Eliabe, o irmão guerreiro de Davi, que fazia parte ali do exército de Saul, Samuel achou que ele era o escolhido de Deus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Mas o Senhor mostrou ao profeta o que de verdade importava, ou seja, o coração. Nosso coração tem que estar voltado para Deus. Se não está, precisamos nos atentar. Honrar a igreja de Cristo é possuir um coração que sirva sem restrições, como fazia Gaio e Demétrios, lá em terceira epístola de João. Exemplos de discípulos, de líderes que estavam alinhados com o propósito de Deus, com a direção da igreja, com a direção do seu líder, com a orientação do seu líder, no caso o apóstolo João. Então, João vai dizer que eles andavam na verdade, está lá em terceira epístola de João, versículo 3 e versículo 12. Lembrando que terceira epístola de João tem apenas 15 versículos, né? Então, eles honravam a igreja e a sua liderança. A igreja ela é a noiva de Cristo e toda noiva deve ser honrada, pois um dia ela vai se tornar a esposa, né? A noiva ela precisa ser alinhada, está alinhada no propósito de Deus. Também é necessário que o líder, o discípulo, o discipulador, honre a Deus, honre a sua igreja, honre o seu próximo, né? Um discípulo,
Ele precisa ter o coração disposto a ajudar quem precisa. Jesus é nosso maior exemplo. Diótrefes, ao contrário, o personagem, um mau exemplo aqui dessa terceira epístola de João, era um orgulhoso, um egocêntrico e controlador, comportamentos totalmente opostos ao de Cristo, rejeitando a autoridade do seu pastor, do seu líder, e incitando o povo a seguir o seu mau exemplo, quando ele ameaçava expulsar os irmãos da igreja que por acaso viessem a seguir as orientações que foram dadas pelo apóstolo João. Então, honrar o próximo é ordenança divina a todos. Romanos capítulo 12, versículo 10. Pedro ensina: honrai a todos, amai a fraternidade e temei a Deus, honrai ao rei. Está lá na epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. E fechando aqui essa reflexão, essa nossa lição, nosso terceiro tópico, a conduta daquele que é escolhido. O verdadeiro discípulo é aquele que cumprirá o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazê-lo. Nós vemos isso lá em Êxodo, né? Quando Deus chama Moisés se sentiu incapaz, mas depois Moisés foi. E nós vemos os feitos que Deus realizou através daquele líder, aquele legislador de Moisés, frente ao povo de Israel. Ele será idôneo, o líder, né, e responsável por tudo que está sob os seus cuidados, e não medirá esforço para fazer a obra de Deus e avançar, né, para que o reino de Deus prospere nesta terra, né? Então, a conduta do escolhido, ele deve adorar único e exclusivamente ao Senhor. Antes de aparecer para o público, Davi já era conhecido por Deus lá no campo, cuidando das ovelhas, escondido atrás das malhadas. Enquanto cuidava das ovelhas do seu pai, está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, tinha profunda comunhão com Deus, o que pode ser visto nos salmos compostos por ele, como por exemplo lá o Salmo 63, onde Davi diz que a sua alma tem sede de Deus, né? Então, ter sede é que só Deus sacia. Quando temos sede, só a água vai saciar nossa sede. Nada substitui a água, né? Então, olha a profundidade da comunhão de Davi com Deus. A minha alma tem sede de ti. Só o Senhor sacia a minha sede. Só Deus sacia a sede. Então, olha que profundidade deste salmo, da comunhão, da intimidade que Davi tinha com Deus, né? Então, no Novo Testamento, o ato de adorar era expresso por ajoelhar-se ou prostrar-se em reverência e reconhecimento de que o adorador ou de que o adorado é superior àquele que está adorando, né? Diótrefes não poderia ser considerado um adorador, pois faltava-lhe humildade para isso. Suas atitudes eram centradas em si. Ele queria o holofotes, o aplauso, a honra para si, né? Totalmente egocêntrico. Nós somos servos e não celebridades, irmãos. Quando a igreja se reúne em nome de Cristo, é para a adoração a Deus, não para a satisfação dos nossos egos, das nossas vontades, né? A conduta do escolhido, ele deve centrar tudo em Deus. Ele deve lutar as guerras de Deus, né? Deus queria um rei que lutasse as suas guerras. E era isso que Davi fazia, tanto que em cada batalha, nós vemos lá em Crônicas, né? Primeira Crônicas, Davi consultava a Deus para ver se ele ia para aquela batalha ou não. Deus sempre dando a direção ao rei
Davi. Então, um discípulo de Cristo não faz as escolhas segundo a sua vontade, como fez Saul, que acabou ocasionando a perda do seu reinado, né? Em diversos momentos, Saul desobedeceu às orientações que Deus havia dado a ele através do profeta Samuel. Diótrefes também errou nisso, agindo em causas próprias e não nas de Deus. Assim, ele foi repreendido veementemente pelo apóstolo João. Está lá na terceira epístola de João, versículo 10, né? Versículo 3, ali, versículo 10. João repreendendo as atitudes de Diótrefes, né? A guerra que Diótrefes empreendia era pela posição, por poder, por status. Ele queria autoridade e a honra para si. Quando rejeitava a autoridade do seu mentor, do seu líder. Lembrando que João era o último dos apóstolos de Cristo, dos 12, que ainda estava vivo, né? E Diótrefes se tornou um mau exemplo. Precisamos obedecer a Deus. Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para ir à casa de Jessé, ungir o futuro rei de Israel, né? Ele teve medo, obviamente, porque ele temeu que Saul soubesse que ele estava indo para ungir um novo rei. Saul ainda estava no reino. E Samuel temeu que Saul descobrisse e lhe matasse. Lembrando também que a questão da humildade, Davi foi ungido rei, mas Davi não passou a reinar de imediato. Muitos anos depois, Davi esperou o tempo de Deus para ele. Davi não se precipitou, não tramou a morte de Saul. Ao contrário, era Saul que queria matar Davi. Quando Saul observava os frutos que Davi dava, né, tudo que Davi colocava a mão prosperava. Então, quando estamos alinhados no propósito de Deus, as coisas frutificam em nossas mãos, né? Então, Davi não se precipitou, não se orgulhou, agora sou rei, posso fazer o que quiser. Não, Davi esperou, continuou na sua vida simples, humilde, mas sendo direcionado dali, colocando Deus no centro, e esperou o tempo de Deus. No tempo de Deus, no tempo determinado, Deus o elevou, o exaltou a reinar sobre todas as tribos de Israel, unificando a nação. Então é necessário esperarmos o tempo de Deus, né? Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para ir à casa de Jessé, ungir o futuro rei, mesmo temendo caso Saul descobrisse, mas confiou em Deus. Saul deixou de confiar no Senhor e a seguir seus próprios conselhos, desobedecendo e sendo rejeitado. A questão de quando permanece na desobediência, na rebeldia, há consequências, né? Há consequências, e o seu reinado foi rasgado e passado a outro, no caso a Davi. A desobediência é qualidade indispensável à obediência, é qualidade indispensável ao verdadeiro discípulo de Cristo. Quando Davi desobedeceu a Deus, registrado lá em 2 Samuel, capítulo 11, no caso ali do episódio com Betseba, né? Mesmo sendo o rei escolhido, ele colheu os frutos das suas ações, dos seus pecados, né? Nós conhecemos a história do pecado de Davi com Betseba e as consequências desta ação que Davi cometeu. Deus disse que o pecado não, que a espada não sairia da sua casa, e houve tragédias e tragédias no seio da família de Davi. Mas este é um caso para outra oportunidade. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque apesar de tudo isto, Davi sabia que Deus, sem Deus, ele estava perdido. Então ele implorou, se humilhou para que Deus lhe perdoasse e não tirasse dele o seu espírito. Então, Deus escolhe as coisas loucas, como vai dizer Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29.
para confundir aquelas que acham que são, né? Pela ótica humana, Saul seria um rei melhor do que Davi. Samuel achou que até os irmãos de Davi eram aparentemente melhores do que o próprio Davi. Mas Deus escolheu alguém que ele abençoou para ser o rei, alguém segundo o seu coração, alguém simples, humilde, que depositava sua confiança em Deus e não em si próprio, né? Então, o líder, o discípulo, o cristão, ele precisa depositar em Deus a sua confiança, pois Deus é o nosso socorro bem presente. O verdadeiro discípulo rejeita todas aquelas orientações que não está alinhada com o propósito de Deus. O verdadeiro discípulo sujeita-se ao sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Não sigamos o mau exemplo que Diótrefes deu. Amém? Deus abençoe.